Boa noite, pessoal. Tudo bem? O pessoal entrando aí. Mais uma live aqui. Dessa vez sobre prisão e alimentos. Direito de família. Esperar o pessoal entrar aí. Tá mais gente aí. Boa noite, meu amor. Amor de minha vida. Entrou aí também. Lindinha. Coraçãozinho aí. Boa noite, meu amigo Harry, Humberto. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Grande Humberto Teixeira. Boa noite, Carolina. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo aí? Aí, valeu. Boa noite, Ana, minha mãe. Boa noite, Carolina, Harry, Humberto. Já mandei o convite aqui para Rafael. Aceitei, pronto. Pronto, agora. Deixa eu ver, peraí. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá me ouvindo aí? Olha, rapaz. Tô. É a vida do advogado descabelado Tá e bonito. cheio de prazo e de coisa pra fazer, É, né? Nem tinha visto aqui. Tô na casa de meu irmão, porque lá em casa tá meio estranha a conexão da internet. Eu acabei vindo pra cá pra gente a não se perder aqui, né? internet tá Na boa. nossa, 4G mesmo. na nossa proposta de live, mas por segurança mesmo. Eu tinha algumas coisas pra fazer aqui também. E aí, e aí é isso aí. Então comece e faça as honras. Pronto, já Afinal, baixar aí, segundo convidar você, o convidado sou eu, mas na verdade a filha. quem vai te perguntar sou eu, porque o expert é você, né? Tava No aí. assunto. Ô, obrigado aí, amigo, pelas honras aí, viu? Começando mais uma live aqui, pessoal, sobre direito de família agora. Prisão, né, de alimentos, no caso, e pensão alimentícia. É um tema que se relaciona aí, a prisão do devedor de alimentos e a pensão alimentícia. Primeiro apresentar aqui, eu sou advogado, né, formado pela Universidade Católica, como alguns já conhecem aí, e atuante na área de direito de família. E o Rafael Bachar, atuante na área criminal, também foi meu colega na Universidade Católica de Salvador. Então é isso. Devido às apresentações, agora vamos ao assunto principal. Conceituar agora o que seja a pensão alimentícia. O que são esses alimentos? Esses alimentos, ele é devido sempre quando alguém provar que necessita desses alimentos para a sua sobrevivência. Basicamente é isso. No caso dos filhos, precisam dos alimentos dos pais, né? Como a gente sabe. O esposo ou a esposa precisam um dos alimentos dos outros. E essa dívida pode ser devida também aos avós, a depender do caso concreto. E essa dívida alimentícia, ela se estabelece como? Por exemplo, quando há a separação do casal, pode ser que das pessoas ali do casal peça alimentos um para o outro, né? A mulher peça para o marido e vice-versa. Ou no caso dos filhos, né? A presunção dos alimentos para os filhos, a presunção é quase que absoluta. Não vou dizer absoluta, perdão, pessoal. Não vou dizer absoluta, porque nada de absoluto nessa vida, né? Mas é a presunção quase que absoluta, digamos assim. E os alimentos também são devidos aos filhos, como eu falei, e ao nascituro também, né? O nascituro para quem não é da área de direito entrou aí, é o neném, a que está ali na barriga. Que Então, no você já está caso, encomendando o seu que eu tô ligado. é o quê? Que você já está encomendando o seu que eu tô ligado. Calma aí, daqui a pouco chega. Mais um pouquinho. Sim, filosofia de vida, nada absoluto nessa vida, é verdade, meu amigo. Verdade.
Entrou aí, Felipe aí, grande dupla. Átila, é baixa também, a avó de baixa. Maravilha, continuar aqui. Então é isso, pessoal. E quando o devedor de alimentos, né? Vamos falar também um pouquinho do devedor de alimentos. Quando a pessoa deve alimentos a outra, por exemplo, eu me separo de minha mulher, isso não vai acontecer, né? Mas, digamos, vou dar um exemplo de Baixa, que tá aí. Baixa tá aí de boa. Baixa tá casado e se separa da mulher, né? Já tem, sei lá, 30 anos de casado. Ele pode pedir alimentos à mulher e a mulher a ele, né? No caso. E se não foi fixado nenhum acordo e homologado na justiça, por exemplo, Baixa resolve entrar na justiça contra a esposa dele. Quais são os meios coercitivos que a justiça tem para que Baixa pague para a mulher dele essa pensão alimentícia? Ah, sim, não vai acontecer não, meu amor. Jamais. 30 anos, né? Digamos, Baixa já está aí com seus 60 e poucos anos. Ah, sim, massa. Massa. Bote, Mas, bote Humberto Gustavo na live aí lá. É porque não tem como fazer, porque o Instagram não permite, né? Ou ainda não permite, né? Mas não, vamos combinar de fazer um webinar depois. Vamos combinar. Eu tô Vamos fazer um negócio aqui. Vamos fazer um webinar depois, eu, você e ele. Aí, digamos que Baixa está devendo para a esposa dele uma quantia volumosa ali, que ele bota aí 10 mil reais que ele está devendo de pensão. A esposa dele acionou ele na justiça, né? E qual é o requisito para que uma pessoa, né, consiga provar que realmente precisa de alimentos da outra? Ela precisa provar a possibilidade daquela pessoa pagar realmente, provar, no caso, que Baixa ganha, sei lá, 100 mil reais por mês, em honorários aí criminais. E a adequação, né? A possibilidade e a necessidade de se pagar aqueles alimentos. Ou seja, a esposa de Baixa terá que provar que tem uma real necessidade dela pleitear aqueles alimentos. Por exemplo, ela não tem condições de trabalho, ela está desempregada e provar que recebia aquela quantia quando estava casada também, né? O juiz pode analisar isso também. E voltando aqui, qual é o meio coercitivo que o juiz pode fazer para que obrigue a Baixa a pagar a pensão para a mulher dele? O novo Código do Processo Civil diz ali que tem alguns meios coercitivos. O primeiro deles, podemos falar assim, que é o protesto judicial, protesto no cartório também, o protesto do cartório e o protesto no SPC Serasa. O novo Código de Processo Civil já tem essa possibilidade. Antes não tinha, do processo do protesto do SPC Serasa. Outra coisa também é a penhora dos seus bens. A execução de alimentos ela vai continuar ali na justiça, mas além disso tem a possibilidade de penhora desde já dos seus bens para saldar seu débito alimentar. Se essas duas possibilidades não resolverem, tem ainda a possibilidade de se pedir a prisão do devedor. Essa prisão poderá ser até 3 meses e regime fechado. E essa prisão ela não se confunde com a prisão penal. Ela é diferente da prisão penal. Agora eu vou passar a palavra para meu nobre colega Baixa para falar um pouquinho dessa prisão aí. Tá, deixa eu falar algumas coisas aqui. Primeiro assim, tanto você quanto alguns outros colegas que têm essa, como é que eu posso dizer, essa paixão por advogar e ainda advogar na área de família e ainda advogar na área de família em processos litigiosos que, vamos supor, tem aqui em Salvador, tem 14 varas de família, da última vez que eu ainda sabia mais ou menos, e tem para uma população de 3 milhões de habitantes. E no interior tem diversas varas que têm jurisdição plena e tal, são poucas as comarcas que têm vara de família. Então, assim, é uma luta árdua que eu vejo sua,
de Dr. Rafael Teixeira também e tal, etc., e de alguns outros colegas, até acho que Carol também, doutora Carolina Borges, aí também, que está na live, também atua na área. Assim, é realmente louvável o esforço. Assim, quem labuta na área criminal também sofre seus percalços, né? Também tem seus choques, porque a gente tem hoje aí 3 varas de tóxicos, né? Que são as privativas aqui na capital para 3 milhões de habitantes também, né? É uma coisa que realmente também é muita demanda para pouca vara, né? Inclusive eu sugeriria ao tribunal que alguns colegas servidores das varas crimes, vão odiar porque eu estou falando isso, mas que transformassem algumas das varas crimes em varas privativas de tóxicos para poder agilizar, né? Porque, assim, boa parte do crime hoje ele é de tráfico de droga e de roubo de celular, vamos falar assim, de uma forma bem a técnica mesmo, assim, bem tranquila para que fique claro, né? E aí, realmente as varas não dão conta, tem presos que ficam presos sem precisar estar presos, né? Mas voltando, qual é a questão, né? Se na própria seara penal já se entende, já se tem legislação, e é muito claro e tranquilo que a prisão não é mais regra, que ela é a exceção, assim, grave que o direito civil, que já aboliu, né, a prisão do depositário infiel, ainda se utilize do instrumento da prisão, que é um elemento do direito penal, de última razão e tal, etc., né? A última possibilidade é a prisão. A última coisa que você deve fazer é prender alguém. É terrível que o direito civil ainda se utilize dessa prisão civil para garantir. Aí, na prática, a gente vai ter pensamentos divergentes. Mas quando prende, aparece o dinheiro. Quando prende, paga a dívida. Nem sempre é assim. Quando prende, você tira a pessoa do mercado de trabalho, impossibilita ela de trabalhar, joga ela na cadeia, e nem sempre a pessoa cumpre, nem sempre ela fica, o dinheiro vai aparecer, não é assim, né? A gente está vivendo num período de economia terrível que, como é que eu posso dizer? Eu acho que a última coisa que eu, enquanto juiz, faria seria trancar alguém por dívida de alimentos. Eu não estou desmerecendo o crédito alimentício. Eu não estou desmerecendo a natureza da obrigação alimentar. Eu não estou falando que não é importante. Eu não estou falando que a pessoa que tem a obrigação de alimentos, ela pode se excusar simplesmente porque ela não quer pagar a pensão, como a gente vê em diversas demandas dessas, entendeu? Mas que devemos buscar outras alternativas, né? Você falou aí, Lucas, do Código de Processo Civil novo, é uma tendência natural de desencarceramento. O Código de Processo Civil novo traz também diversas outras modalidades de prisão, de execução, de cumprimento, de satisfação da decisão judicial. Então, assim, é complicado, né? É complicado essa questão de você trancar por diversos pontos que eu vou abordar. Se você quiser falar mais um pouco, completar, conversar sobre isso, a gente pode ir conversando. Fique à vontade, meu cara. A live é Paulo, sua. só uma adendo, você falou uma coisa que eu concordo também, que a prisão deve ser a última instância. E o STJ ele tem decidido nesse sentido também, porque ele usa do princípio da menor onerosidade, lembrei, menor onerosidade da execução dentro do processo civil, e ele usa isso para alimentos também. Tem uma jurisprudência que ela fala isso, que foi feita a prisão do avô ou da avó, e eles deram a ordem de habeas corpus justamente com base nesse princípio da menor onerosidade da execução. Ou seja, menor dano, né? Se tinha outros meios para sanar ali o crédito, não é devido àquela prisão, foi nesse sentido. Mas pode continuar aí. Não, certo. Aí voltando, né? Agora um pouco menos, mas teve um determinado momento da vida que a minha atuação com Thalita, a Duran, advogada, fez com que eu estivesse semanalmente, quase todos os dias no presídio, né? Sempre tinha alguma coisa para resolver no presídio. O advogado tem uma função, infelizmente, muito grande de fazer a parte administrativa de presídio. Infelizmente, não. É uma parte linda da profissão também, não podemos falar assim. Mas é um clima, é um local de segurança, é um clima tenso.
tenso, as pessoas estão armadas, as pessoas estão à flor da pele. Eu estou falando isso antes da pandemia. Eu não estou falando isso depois da pandemia. Depois da pandemia é 100 vezes pior. Aí você vai pegar, através de uma decisão judicial, e colocar um cara trancado na cadeia para ver se, por acaso, aparece o dinheiro, né? Isso realmente, na minha concepção, em relação a uma política não, uma política civil pública mesmo, de política judiciária, né? Ela não para mim, não é viável, né? Aí, a gente teve a pandemia, né? E, assim, então eu quero voltar a falar um pouco, né, do, no sistema prisional, em geral, como um todo. Vamos falar de uma grande capital como aqui de Salvador. Nós temos lá o presídio, tem as suas organizações, né? Tem a organização de como é, direitinho, tal. Tem, vou falar até geograficamente aqui, tem o Centro de Observação Penal, que é onde os presos ingressam, fazem uma triagem. Tem um presídio feminino, que é logo depois, né? Que é logo após ali. Tem mais alguns presídios, porque o povo pensa só que, na Mata Escura, tá preso onde? Na PLB. Não, não é assim. Aquele é um complexo penitenciário que tem 8 ou 9 cadeias, né? Vamos dizer assim. Temos o presídio de Salvador, que é uma penitenciária mais antiga, a cadeia pública, um presídio terceirizado novo, conjunto penal masculino. Por que eu estou falando isso? Para que se entenda que esse preso civil de dívida de alimentos, ele não vai ficar, ele passa até por essa triagem, mas ele não vai ficar preso no local em que os outros presos ficam. Ele fica preso em um local diferente, né? Então, assim, existe essa separação, a SEAP tem esse cuidado, tudo em cumprimento à lei, né? Não é nenhuma excrescência em relação a isso. Com a pandemia, o CNJ editou, até vamos partir para uma parte mais técnica da coisa, né? O CNJ editou uma recomendação, salvo engano, é 62. Eu sou péssimo com número de artigo, número de lei e tal. Só quando eu tenho que escrever mesmo, que eu vou lá, olho direitinho e falo. Afinal, até porque, né? Como diriam os sábios e os grandes, o juiz sabe o direito, né? Então você não precisa ficar citando o tempo todo aquela situação. Então, voltando. Aí o CNJ editou uma resolução que era para desafogar, né? A gente estava com... Quando eu fiz o TCC, o Brasil tinha 500 mil presos. Eu acho que recentemente foi feita uma pesquisa, porque é difícil fazer esse IBGE criminal, foi feita uma pesquisa que tinha já 800 mil pessoas encarceradas. Velho, o cárcere no Brasil, ante as políticas estatais, não cumpre a lei de execução penal. Não cumpre aquela cela daquele tamanho para aquela quantidade de gente, né? É muito raro. É muito raro. Mandela também não é baixa. Tem umas convenção Nelson Mandela aí que diz que a tem determinada área ali e tal, salubridade, né? O Brasil não cumpre isso de jeito nenhum. Sim. Aí o CNJ emanou essa resolução com o sentido. O CNJ, gente, é o Conselho Nacional de Justiça. É o órgão responsável por cuidar administrativamente da justiça. Ele não, em tese, não toma atos decisórios de decisão judicial, mas toma atos administrativos de política judiciária, né? E aí ele editou essa resolução, essa recomendação, que é, assim, um norte para o juiz, né? Quando você tiver a oportunidade, vai desencarcerando, vá soltando. Tem gente que leva isso para um lado ruim para dizer que é impunidade ou é qualquer outra coisa do tipo, é fuga do cumprimento da lei, quando, na verdade, já se provou no mundo inteiro que cadeia não resolve nada. Se resolvesse, estava tudo resolvido, não tinha reincidente, não tinha nada disso, né? A cadeia é um mal necessário que ainda existe, mas que é porque não inventaram nada ainda que possa resolver em outra situação. Aí, voltando, né, para não destoar da coisa. Se eu for ficar falando aqui de cadeia de presídio, a gente renova, volta a live, eu vou contar os casos, vou contar o caso do indivíduo que foi cumprir uma temporária, ficou preso por 3 anos e saiu quando era para ter ficado 30 dias,
E só saiu porque um colega da gente, um colega ótimo, né? Um cliente da gente, colega de cela dele, pediu para olhar a situação, e aí por aí vai. Diversas. Eu ainda vou fazer um livro, não. Que livro é muito difícil, é muita coisa para escrever. Um conto com Thalita, só contando as resenhas dos bastidores do direito penal, Faz né? uma live aí, Aqui, participa da aí atuação. da minha vida. Da atuação. Aí deixa eu voltar, para não fugir ao tema na redação do Enem, né? Deixa eu voltar aqui. É, Aí, dentre essas recomendações, era a de desencarceramento, né? Então, deixa eu ver se eu estou com ela aqui aberta, né? Mas era para que a prisão por dívida de alimentos fosse convertida em prisão domiciliar, Isso. né? É, Aí, depois veio a edição da lei, que, salvo engano, teve a sua previsão até outubro de 2010, e depois, novamente, veio a recomendação do CNJ, postergando até o dia de hoje. Salvo engano, se eu não estiver errado na cronologia, né? Correto. É assim, É, né, ali. sim. É, Aí, o que é que acontece? Hoje a gente está vivendo mais ou menos com o que é dita a lei e com o que diz a resolução, né? Tem os habeas corpus impetrados no STJ, tem decisões de Nancy Andrighi e de outros ministros, né? Que dão conta de que o movimento é desencarcerador mesmo, né? Aí é que tá, né? O juiz deve decretar a prisão civil e converter ela em domiciliar, ou o juiz deve decretar a prisão civil e suspender o cumprimento. Parece que não tem diferença, né? Parece que eu falei a mesma coisa, né? Só que não é. Um, em um ele suspende, né? No outro ele muda a forma. No que suspende, o dia que acabar essa maluquice que a gente está vivendo, o mandado de prisão está lá e vai ser cumprido, né? Ou o dia que as autoridades entenderem que acabou, ou não sei. Esse futuro, esse exercício de futurologia ainda não dá para saber como é que vai ser, né? E aí, sendo cumprido o mandado, volta para todo aquele rito que você já vinha explicando. Continue, vai, que eu não quero tanto transformar no monólogo, eu não quero falar sozinho, não, porque se deixar, velho, eu sou logorreico, eu falo mesmo. Não é isso que você falou, né? Se realmente suspender, a pessoa cumpre depois. Que é diferente no caso de a prisão domiciliar, que a pessoa realmente está ali cumprindo a pena, né? E outra coisa que eu queria dizer é que, assim, o conceito da prisão, que muitos estudiosos entram nessa controvérsia, né? Que seria a prisão de alimentos. Seria coercitiva, que seria diferente da prisão propriamente dita, né? Quando a pessoa comete um crime. Mas que no frigir dos ovos, digamos assim, a pessoa vai para uma cela, né? Então, Sim. esse pensamento de, que é coercitiva, vamos prender, muitas vezes não resolve, né? O que resolve mesmo é buscar meios ali executivos e transformar a prisão, como está disposta na lei, a gente tem que cumprir a lei, né? Mas transformar a prisão como última ratio, como você falou, última instância, né? Sim, e assim, pelo que eu conheço um pouco, né, de processo civil, você pode reter passaporte, negativar, como você estava falando, pedir penhora de bens, tem diversos outros meios, né? Às vezes a pessoa pode pensar assim, são 90 dias, né? São 60 dias, são 30 dias. Velho, não é para ficar nem um dia, entendeu? A prisão é um lugar que realmente o bem jurídico da liberdade, ele é muito importante por isso, né? Eu não estou falando, mas ressalto e relembro. O devedor de alimentos, ele tem que ser, a sentença tem que ser efetivada e tem que ter um cumprimento, entendeu? Isso aí é importante, é do direito da criança e do adolescente, tem, tem um bem jurídico muito relevante ali também, que visa ser buscado. Então, mas eu não vejo que a prisão seja a solução para isso, né?
Eu acho que essa não é a ideia exatamente. Mas conte mais aí um pouco, Lucas. Conte mais aí um pouco lá, que eu sei que você tem um bocado de coisa para falar. Eita, tô retado chutando aqui, chutando para da Eu também, hoje eu tô apanhando, velho, da tecnologia. Eu Eu que estou sou todo aprendendo a tirado, mexer aqui no PodSelf, sou que é todo tirado a conhecer uma ideia, né? dos sistemas e Hoje é de meu tudo. dia de aniversário. Mas aí, Ah, pode dizer, pronto, ele deu a palavra e eu mesmo tomo, né? Massa. tranquilo. Deixa eu falar. Tem uma, até que eu vi hoje do, do Instagram, que foi meu professor, não sei se foi seu, do professor Maurício Vasconcelos, que ele estava fazendo um post relacionado à obrigação de pagar alimentos do condenado, né, do preso que está lá. Né, que a gente está aqui falando de algumas situações, né? Estou falando que tem o preso civil, que é decorrente de uma decisão de descumprimento, uma decisão coercitiva de descumprimento de alimentos. Tem o preso que é penal, ele cometeu um delito ou preso preventivamente, né? É o preso da seara penal, são coisas distintas. O preso da seara penal, ele ou sofreu uma sentença penal condenatória transitada em julgado e está lá cumprindo a pena, ou ele está numa prisão preventiva, né? Numa cautelar, ou até numa temporária, que é uma modalidade de prisão utilizada para investigar determinados crimes, tem sua lei específica própria. É, essa prisão temporária, ela tem lá os requisitos dela e tal, etc. Aí voltando para o que o professor Maurício Vasconcelos estava falando, né, no post dele do Instagram, que assim, ainda que preso, o indivíduo não pode ser, como é que eu posso dizer, agraciado com um indulto de não pagar os alimentos. Por quê? Porque ele pode ter uma poupança, ele pode ter. E, mais que isso, é o que eu posso falar, ele pode também trabalhar, né? Receber. Assim, é, a questão do trabalho do preso prevê que a LEP tem a previsão lá de quanto ele ganhará, que é menos que o salário mínimo, e tem também a questão do auxílio reclusão, que aí já é outra história, né? Que não é o que as pessoas pensam, que é o indivíduo vai preso e já tem direito ao auxílio reclusão. Ele teria que estar contribuindo, vertendo contribuições para o INSS e tal, etc. Tem uma série de requisitos também. Mas voltando aqui para o que o professor Maurício estava falando, que o fato dele estar preso não exime ele de pagar os alimentos, entendeu? Então, essa é uma obrigação que ela vai durar enquanto a pessoa, o alimentando tiver esse direito, né? Ele pode pagar de diversas formas, né? Aí o advogado tem que fazer umas mágicas aí para na execução na execução civil conseguir a satisfação do crédito, né? Sim, Lucas, desculpe, eu te Tranquilo, interrompi, tranquilo, é assim mesmo. eu nem, oh, não estou te ouvindo, Então, oi, pode falar. não estou te ouvindo. Outra questão interessante é que aí muita gente pode perguntar assim, né? Que a sociedade tem, muitas vezes tem uma sede de cadeia, né? De prisão. Aí às vezes pergunta assim, não, ele foi preso e tal. Oi? Tá me ouvindo? Tô. Um tempo atrás deu uma travadinha, mas não alterou Eu nada. não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Pega o fone. Tá ouvindo? Não? Vou pegar o fone aqui. Me derruba e me bote de volta. Dá pause aqui, é? Pera aí, rapidinho. Peraí. Estão me ouvindo agora, pessoal? Pessoal, tá ouvindo aí?
Me ouve agora? Sim, sim. Não foi você não, velho, fui eu. Meu Ah, foi telefone você? tocou Ah, aqui, achei que era aqui. eu acho que sim. Eu não sei, não tenho certeza também. Mas sim, volte para o Sim, que sim, você como eu estava estava falando. falando, às vezes muita gente tem sede de, né, de cadeia. Não, eu vou prender ele porque ele não está pagando, tal, meu filho, tal, né? Aquela sangue nos olhos, né, que chama. Aí muitas vezes a pessoa é presa, fica presa ali, cumprindo os 90 dias, né, como você falou. Aí se pergunta, ele não pagou mesmo depois de 90 dias, eu posso prender de novo? Já tem decisão dizendo que não pode prender de novo. Já aquela prisão ali é um meio coercitivo, como a gente já falou aqui, não é ali, não quer punibilidade, não quer punir, não é questão de punidade, não é isso. É a questão da coercibilidade, aquele meio não resolveu, né? Vamos buscar outros meios, e como o Baixa descreveu aqui, mesmo assim é a última ratio, né? Mas aí vamos buscar outros meios, e a questão também que ele saindo da cadeia, ele pode voltar a trabalhar. E mais um meio de executivo é justamente a penhora do... a gente sabe que o salário é penhorável, mas uma das exceções é a penhora para dívida alimentícia, né? Que pode ser estipulado ali, os juízes estipulam ali, em média, 30% do salário dos rendimentos. Não tem nada dizendo na lei, mas o que a lei diz, na verdade, é o que tem que se analisar a necessidade, como eu falei, o binômio ou trinômio, né? Necessidade, possibilidade e proporcionalidade ali das medidas para que se pague os alimentos diante dos rendimentos do devedor. Sim, sim, perfeito. Então é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar aí, Baixa? Tenho algumas. Ó, para quem está assistindo aí não sabe, o pessoal chama de baixa porque, e o Lucas também, e é normal isso, não tem nenhum problema não. Porque meu nome é Rafael, é o Baixar. E aí isso dá um problema de vez em quando, porque eu só tenho esse nome, né? Aí é o Baixar, é o Baixar. Certa feita o juiz me chamou de El Shabá, né? E acontece essas coisas também. Aí é o Baixar virou Baixa, né? Então, para falar em relação a isso. Aí voltando, né, para a questão da prisão civil, né? Em relação sim, uma situação carcerária que eu ia comentar lá quando começou a pandemia lá em março, a cadeia montou um a cadeia montou um covidário, né? Um local onde os presos já ficavam. Os presos com teste positivo para Covid, né? Nem tinha teste, assim, na verdade o preso já chegava com teste ou com sintoma, o pessoal pegava e colocava nesse local lá, nesse covidário. E aí você vai em nome de uma exceção que a gente está vivendo, que é a pandemia, você vai colocar um preso de alimentos lá no mesmo covidário, né? É uma situação a se pensar, né? É uma situação complexa, né? O que é importante frisar é o seguinte, não se busca com essa live, nem através das nossas opiniões, você, advogado na área civil, e eu que advogo e tenho uma atuação na área criminal, não se busca impunidade, não se busca que se deixe de cumprir uma decisão de alimentos. O que se busca é que se faça de uma outra forma, da melhor forma, para que não necessite trancar essas pessoas na cadeia. Outras modalidades devem existir e é isso aí, assim, é uma coisa complicada, né? Tem também, acho que a gente não falou, né? Eu te confesso que nunca vi, mas também não era muito a minha área de atuação dentro do direito criminal, a parte de criança e adolescente, tá, etc. Não é, eu fiz uma vez ou outra só, um acompanhamento na delegacia, talvez uma ação ou outra só de defesa de menor e tal, etc. É extremamente terrível advogar para o réu menor, né? Tem gente que gosta, mas a situação não é tão simples, né? Se a vara crime tem uma demanda, tem um poder estatal
as varas de tóxicos, as varas crimes já não têm o suporte que deveriam, as de infância e juventude também, não, também são deficitárias, assim, tentam fazer. As varas estão esforçadas, tem lá todo ali na Fundac mesmo, tem todo um trabalho feito, né, que você vê que assim, tem um ânimo do Estado para tomar, para pelo menos não negligenciar, não largar aquilo de mão, né? Vamos dizer assim. Mas no que eu vinha falando, me desculpe de novo pela fuga, que se deixar, meu amigo, a gente vai. Tá falando aí, tranquilo. Mas o que eu ia falar é o seguinte, do crime de abandono material, né? Que era Sim, isso que eu estava sim. falando, que eu não vi. Mas assim, deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou do filho menor de 18 anos, ou inapto para trabalhar, ou de adolescente inválido, ou valitudinário, não lhes proporcionando recursos necessários ou faltando ao pagamento da pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Né? Pena de 1 a 4 anos. Pena de 1 a 4 anos. Pena de 1 a 4 anos, em regra, não estou dizendo que é o que sempre vai ser assim, mas pena de 1 a 4 anos, em regra, vai conduzir a um regime aberto ou a uma substituição por restritiva de direito. Então, assim, não é esse tipo penal aqui que vai obrigar o devedor de alimentos a pagar esses alimentos, né? O órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Quando você mexe no bolso, eu acho que é muito mais efetivo do que, eventualmente, assoberbar o Poder Judiciário Criminal com. Mas essa série eu estou dizendo que não é importante ou que se deve negligenciar. Há casos e casos. Mas o que a gente não pode é o que sempre acontece, né? É uma banalização da prisão, né? E é Da mais pena. barato, às vezes, né, para o Estado fazer isso, né? Porque Com toda certeza, toda o certeza. custo por Questão presa de é política. excepcional, né? Não, com toda certeza. Então, saiu aí, eu não sei qual foi o órgão que publicou, se foi a Defensoria Pública, se foram os órgãos do Estado, que aqui na Bahia tem RDD, né, que é o Regime Disciplinar Diferenciado, que fica na cidade de Serrinha, né, lá, depois de Feira de Santana. E nesse RDD existe o presídio Conjunto Penal de Serrinha. É um presídio estilo americano, assim, bem duro e rígido, né? Saiu uma reportagem, uma notícia, eu vou averiguar, mas eu tenho certeza que vi, não sei se foi da defensoria ou se foi de algum defensor que eu sigo no Instagram, que um preso daquele custa por mês R$ 10.000. Não, eu não me enganei, não. São R$ 10.000 mesmo. É um valor excessivamente alto. Porque tem o pagamento de todo o pessoal, né? Toda a estrutura, água, Tudo, luz, tudo. Né? Isso é a média custo preso, entendeu? Aí, assim, como devedor de alimentos, ele não vai para a Serrinha, né? Só avisando, ele não vai para esse regime disciplinar diferenciado. Estou falando só que, em relação a esse movimento de encarceramento, que você estava falando de custo, o preso comum, ou que está cumprindo o RDD, né, o regime disciplinar diferenciado, ele pode ir para esse local que custa para o Estado por preso hoje. Isso aí. Eu fiquei completamente besta também quando eu vi, até marquei a doutora Thalita no post, nesse post, no sentido de que custava isso, e aí depois eu comecei a entender algumas decisões, né? Porque que, né? Bom, vamos para frente. Eu vou entrar numa política criminal que é do meu achismo e eu não posso provar. Então, para evitar que eu fale o que não devo falar, né? Em tempos de que todo mundo anda sendo meio processado por aí, então é melhor evitar. Com certeza, com certeza. Mas continue e fale aí, doutor Lucas. Não, essa prisão aí, a prisão, ó, esse crime de abandono material, né? Que o requisito principal é que a pessoa, podendo pagar, né? Ali seja fixada na pensão alimentícia, a pessoa podendo pagar, escolha deliberadamente não pagar, né? E aí poderá vir a responder por esse delito de abandono material, né? Ministério Público ali que vai, no caso,
Ser o titular da ação realizar, penal. né? Titular, né? É, exatamente. É o dono da ação penal, o titular, ele vai produzir a prova. Geralmente ele é bem provável que, havendo processo judicial, ele se utilize muito da prova do processo civil, né? Que também está lá É na a vara de prova família. emprestada, né? Ali. A prova documental ali também e tal. Então, existe bem essa possibilidade, né? Tem penhora em máquina de cartão, desconsideração da personalidade jurídica, se esbajude para ficar lá catando dinheiro do povo o dia todo dia, toda hora, em tempo instantâneo. Não é possível O que não se passaporte, né? Que consiga. você falou É, também. passaporte, não, sim, sim. Eu sou a favor Passaporte, até da carteira de motorista também, prender assim a carteira de motorista também. Eu sou a favor, sim, sim, com né? certeza. Porque mais uma coisa para A forçar o realidade pagamento. é que, vamos lá, 80% da população ela está no nível de pobreza, Sim, sim. sim, da população carcerária, vamos dizer assim até. Está no nível de pobreza grande. É difícil, é difícil. É, não é realmente uma coisa suave e tranquila a execução de alimentos. Tem sempre a recalcitrância, um acordo, né? Diversas coisas acontecem. E aí, por fim, a pessoa acaba caindo no cárcere se não pagar e prende mesmo. É, 3 dias, Vai né? para a Paulinha, o Ficou. mandato e aí os policiais cumprem. Aí É, deixam lá. Depois passado o prazo, tem que soltar, não tem jeito, né? Pagando ou não pagando, tem que soltar, dívida persiste. E aí é isso aí. tem uma visão também muito de querer, por exemplo, não do caso da esposa, né? Porque a esposa ou o esposo podem ter condições ali de buscar um emprego e tal. Mas um menor, por exemplo, né? Que, sei lá, tem 7 anos de idade, Sim, ele não tem como se sustentar ali, né? Então, muita gente defende essa prisão por essa ótica, né? Digamos assim. sim. Eu ainda acho que há meios, Sim, sim, outros meios, né? Como você falou, você citou aí o Bacen. mas assim, já é uma tendência minha, enquanto advogado que atua na área criminal, querer sempre a liberdade, buscar sempre a liberdade, ter aquele assim, o objetivo do trabalho, né, é ter a liberdade. Então, acho que teve certa feita, teve um plantão judiciário que o indivíduo estava preso por alimentos, mas ele não os processos do Poder Judiciário são complicados, né? O processo tramita no SAIPRO, no interior, um processo físico, e aí sai aquela citação para se eu falar alguma besteira, me corrija. Sai Não, aquela não. citação para pagar, comprovar que pagou ou justificar por que não pôde pagar. Não sei se é exatamente assim. Sim, sim. Vai ter que Aí a justificar, senão pode comunicação, configurar o crime. Perdão, fale, fale. desculpe, Lucas, de novo. Não, pode É, dizer, eu que interrompi você. não, aí sim, aí por uma falha dessa comunicação processual, o indivíduo, acho que não me recordo se estava assistido por advogado ou pela defensoria, mas aí também não é falha da defensoria, nem eventualmente do advogado, não conseguiu manter contato, houve esse desencontro aí. Ele sabia da obrigação de pagar realmente, ele vinha fazendo os depósitos, né? E, e aí foi preso. Ele não teve como comprovar, a comunicação processual não se deu da melhor forma, né? Aí o que ocorre? Impetrei o habeas corpus no tribunal, no plantão, comprovando o pagamento, né? E saiu a liminar. Isso assim foi de 24 para 25 de dezembro de 2015 ou de 2016, ou foi de 30 para 31 de dezembro de janeiro de 2016. Ou foi no Natal, no Réveillon. E aí saiu a liminar de cara, né? E depois foi confirmada a decisão, que tinha que ser mesmo, né? Pra você ver como ainda é a falha estatal. A gente tem Projude, ESAGE, para quem é advogado sabe o que eu estou falando, Projude, ESAGE, SAIPRO, CEU, o Sistema Unificado de Execução da Pena, né? Assim, PJE, tudo. o PJE 1, 2, do primeiro grau e do segundo grau, o PJE do TRF,
O PJE da Justiça Eleitoral, o PJE da Justiça do Trabalho. Cada uma, 2 graus. Cada estado tem seu PJE, tem estado que não tem, tem estado que tem. Mas assim, eu estava me cingindo aqui na Bahia, né? Aqui na Bahia. É uma quantidade de sistema absurdo. O cara tem que ser um hacker hoje para advogar. A gente passa de vez em quando por problemas com o Java e tal, etc. Então, assim, é realmente muito complicado e um processo físico que o juiz decreta lá. Ele tá na lei, ele tem que decretar mesmo e tal, etc. Mas, assim, eu teria mais cautela. Eu não sei como, mas eu teria mais cautela. Porque o juiz, ele, apesar dele ser, assim, muitos juízes defendem, eu sou escravo da lei, mas ele faz ali o direito também, né? Então ele tem um certo poder. Se ele vê no caso concreto, eu também sou dessa opinião, se ele vê no caso concreto, por exemplo, a pessoa tem um patrimônio de, sei lá, R$1 milhão. Tem outros meios executivos que podem ali, né, serem até mais eficazes do que aquela prisão, né? De imediato, digamos assim. Uhum. Eu acho que a gente esgotou. Vai abrir para pergunta? Perguntas aí, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Eu deixei de falar alguma coisa? Eu me passei em alguma coisa? Por mim tá ótimo, Baixo. Deixa eu ver se alguém pergunta alguma coisa aí. Segura aí um pouquinho. Tranquilo, não? Eu recebi algumas mensagens no Instagram me falando o seguinte: eu quero saber como é que eu faço para não pagar os alimentos. Aí eu falei, não vamos abordar aqui na live. Entendeu? Nossa abordagem é outra. E eu ouvi o pessoal já fica curioso aí para dar desculpa da pandemia e não pagar. É isso aí, meu amigo. Bote 10 anos aí por baixo para isso se normalizar. Eu não sei, é um momento delicado, viu? É muito delicado, né? Isso aí. E como você falou, né, assim, muita gente perdendo emprego, tudo, né, essa questão da pandemia, e a lei tem que ser cumprida, né, de qualquer forma, né, a questão da prisão por alimentos, tudo, mas tem essa questão social também, né, que muita gente perdeu seu emprego ali, perderam empregos, muita empresa fechando, né? Sim. Eu não vou entrar no viés político, mas saiu aí outra pesquisa também, que eu não guardo a fonte exatamente. Eu estava vendo jornal até, inclusive, fato raro eu ver jornal. Hoje em dia a gente consome mídias, mas que estão ao alcance do dedo no celular, né? De que já tem um estudo de que 27% da população já não consegue se alimentar da forma adequada, né? Não estou falando da forma adequada como eu deveria me alimentar, inclusive. Estou falando da forma adequada, tendo aquela quantidade, aquela carga nutricional necessária para... a forma básica, né? Básica, tudo. Sobreviver o dia. É alguma coisa nesse sentido. Então, uma coisa que vai acontecer muito é isso aí. Vai explodir essa demanda de alimentos. Muitas vezes a pessoa larga de fazer a execução de alimentos porque, deixa para lá, o relacionamento conjugal atrapalhou naquele momento e a pessoa não quer se meter, não quer ter aquele desgaste, não quer ter aquele problema. Isso acontece com bastante frequência. Você que atua na área, né? Quando eu era advogado do sindicato, a gente foi advogado do Sindmetro lá em 7, 18, tal, etc. Era o que chovia. Ação de alimentos, ação revisional de alimentos, exoneração de alimentos. Caiu, Lucas? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Porque a bateria acabou aqui, aí eu botei aqui. Senão... de boa. Sim, voltando. Quando a gente era... Eu tô falando assim, que vai ter um boom, eu acho que vai ter uma quantidade de ações grande de alimentos, entendeu? Porque muitos daqueles credores de alimentos que eventualmente não procuravam a justiça, e não tô... Independente de... Como é que eu posso dizer? Independente de classe social, ou de qualquer outra questão, tem gente que deixa de promover por causa da própria relação conjugal a ação de alimentos, né? Eu já ouvi de colegas falarem que não quero mexer nisso não, tal, etc. Eu acho que por conta desse problema econômico, pandêmico, que um leva o outro leva um, independente da concepção política, as consequências serão de diversas ações na justiça,
de alimentos e eu acho que isso vai aumentar significativamente. Mas é só achismo, não dá para fazer é, bola de cristal e futurologia para saber qual é o que é que vai acontecer, né? Mas vamos para frente. Sim, com Porque certeza. Você falou às ninguém vezes, perguntou nada, se ninguém perguntou nada a gente, é porque a gente exauriu. pronto, acho que já tá ótimo, né? É, Já você que tá ótimo. sabe, se tiver mais alguma consideração final a fazer, me perguntar alguma coisa que eu esqueci de falar, fique à vontade, meu cara. Não, é aquilo que você falou mesmo da pandemia, e às vezes a pessoa tem uma relação boa ainda com a outra, né? Apesar de ser Sim. ex-companheiro, mas tem uma relação boa, aí também fica ali analisando, foi questão da pandemia e tal, aí fica, né, assim, pesando um pouco na hora de querer executar, né? Queria É. agradecer aí, meu amor, também entrou na live, minha namorada, pessoal aí, Da próxima vez, a gente, ó, apareceu. da próxima vez a gente se liga antes, se fala antes, para combinar os exemplos, para não falar besteira, entendeu? Ah, É, viu? verdade, verdade. Tipo assim, baixa Agora 10 também. mil reais de pensão. Pô, aí você me quebra, né, Nada, velho? Beleza, velho. Muito bom te não, ver assim, ainda falou que alto aí, virtualmente, né? não, é o quê? Já tem um tempo que eu não lhe vejo, já tem um tempo que eu não vejo o Gustavo, já tem um tempo que eu não vejo uma série de pessoas é, já tem um tempo que eu não vejo o Felipe Moura, do Itaberaba, nosso colega. Sim, sim. E é isso aí, velho. Vamos pra frente. É isso que eu tava falando, bom te ver ainda que virtualmente. E Pô, sempre ótimo. que precisar, estamos às ordens. É uma Eu também, oportunidade toda vez que precisar, de vou lhe chamar, viu? Você que é o cara. falar e ao mesmo tempo bater um papo bom aí sobre direito, né? E traz um conteúdo informativo também legal aí. Sim, senhor. Sim, Com senhor. certeza. E tô esperando a sua live, a sua próxima live aí com Thalita aí, viu? Você... Ah, vai rolar, velho. Vai rolar. Não faço isso não, velho. Acho que já dei uns 3 bolos em Thalita aí, velho. Mas vai acontecer. Vai acontecer em breve. Vai Live ter, aí. vai ter, vai ter a Obrigado. live Obrigado, minha para linda. contar os casos engraçados. Aí, Felipe aí, ó. Grande Felipe aí, grande advogado aí. Nós, É, 6 dígitos nessa pegada aí. nessa pegada Viu? aí. Então tá, Lucas. Beleza, velho. Ainda vou terminar algumas coisas que eu tô fazendo aqui de Obrigado trabalho. uma vez, viu? Obrigadão mesmo pela força aí. Tamo junto. Valeu, meu velho. Valeu. Falou. Não.